palavra de Deus, ela está em Neemias 6, versículo do 1, eu quero ler até o versículo 9. Vamos ler aqui, eu creio que Deus vai ministrar o seu coração, como vai ministrar o meu. Queridos, Deus fala, eu preciso ouvir o que Deus está falando. Deus fala, eu preciso abrir os meus ouvidos para ouvir e entender e perceber o que Deus está falando, qual a direção que Deus está dando para a minha vida, para que eu possa viver guiada e conduzida pelo propósito do Senhor, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente vive conduzidos por aquilo que nós achamos, né? Eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu acredito que é assim. Então muitas vezes você está sendo conduzido por suas vontades, por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, por aquilo que você sente, né? Quantas pessoas estão sendo conduzidas pelos seus próprios sentimentos. Mas eu sinto, né? Eu não sinto vontade. Eu ouço muito isso, né? Eu não sinto vontade de fazer. Faz sem vontade, né? Então, assim, tem coisas que a gente vai precisar aprender para poder ampliar a nossa consciência, diminuir os filtros, gerar aprendizados e tomar decisões baseadas na palavra, orientadas pelo Senhor, conduzidos por aquilo que Deus está falando. O que Deus está falando? O que Deus está orientando? Eu preciso abrir esse entendimento para que eu mergulhe nesse lugar. E às vezes esses filtros, eles nos impedem de entender a palavra como deveria, eles nos impedem de entender aquilo que Deus está falando, orientando, conduzindo, e muitas vezes a gente começa a andar em círculos na nossa vida, e você vê pessoas que entra ano, sai ano, elas estão no mesmo lugar, entra ano e sai ano, elas têm o mesmo resultado, entra ano e sai ano, a vida dela não muda em nada. Ela está vivendo os mesmos processos, as mesmas dores, os mesmos gigantes ela está enfrentando e ela nunca consegue transicionar, né? Eu enfrento muitos gigantes, mas meu gigante é tudo novo, né? E outra, às vezes eu arrumo o problema para eu resolver. Eu vou e eu arrumo o problema e depois eu resolvo o problema. Essa semana eu já arrumei mais um problema para eu resolver. Eu já arrumei uma imersão lá em Eunápolis, viu, Neia? Uma transfiguração em Eunápolis. E a gente já começou a trabalhar em cima disso para colocar para rodar, para funcionar. Então, assim, esse lugar onde Deus vai orientando e você vai caminhando nessa direção. Vamos ler a palavra aqui, eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos inimigos, souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos nossos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando para me fazer o mal. Olha só. Por isso, enviei resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Mandaram 4 vezes a mesma mensagem e eu mandei 4 vezes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, olha, inventando história aqui, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso,
conforme dizem a você, está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. O tal do inimigo, ele gosta, né, de fazer um processo aqui de intimidação. E eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, nos conduza, nos guie, Senhor, segundo o teu plano e o teu propósito. Eu sei que tem pessoas aqui nessa live hoje que foram levantados para uma grande e poderosa obra, mas que estão sendo intimidados pelos inimigos para fazer recuar, retroceder no plano, no projeto e no propósito que Deus tem, no nome de Jesus. Olha só, o que nós lemos fala a respeito de Neemias. Neemias, ele recebe uma orientação para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, e ele começa pelos muros. É uma das construções mais poderosas e mais rápidas no decorrer da história, ao ponto de Neemias ser estudado por escolas e faculdades, universidades americanas de administração, aonde eles utilizam a maneira como Neemias trabalha e a maneira como ele age e a construção que ele faz e o foco que ele tem. Então, tudo isso é estudado em universidades americanas e em cursos de administração, de pessoas que não servem a Deus, mas que eles veem aquilo que Neemias fez como liderança e toda a construção que foi feita como algo realmente incrível, sobrenatural, e que nós precisamos nos mover em sabedoria, em foco, para construir algo. E eu quero falar aqui nessa manhã a respeito do chamado de Deus. Quando Deus chama você, quando Deus escolhe você, Ele vai gerar essa comunicação no seu coração. Ele vai gerar essa comunicação no seu coração. E Ele vai gerar essa comunicação para que você entenda que Ele chamou você para algo estratégico, específico, né? Todos nós temos chamado, queridos. Você não é obra do acaso. Você não está vivendo aleatoriamente. Eu estou aqui por passagem e a minha vida não faz sentido, a minha vida não vale a pena, não tem nenhum sentido, né? Eu me empenhar, eu me esforçar, eu fazer algo, porque a minha vida não faz sentido. Tem muita gente vivendo como se ele não tivesse um propósito, como se não tivesse algo estratégico específico e um chamado de Deus sobre a vida dele. Mas todo mundo que está nessa terra tem chamado, tem propósito, tem especificidade pelo qual todos os dias acorda na vida. Você não abre o seu olho toda manhã aleatoriamente. Existe uma direção que o Espírito de Deus quer que você siga. Existe uma orientação de Deus para a tua vida, para o teu coração, para o teu chamado, para a tua família. E nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, para que a gente possa colocar a mão na massa, colocar a mão na obra de Deus e não recuar. Porque, da mesma maneira que o inimigo, ele cega seu entendimento, ele fecha os seus olhos, ele fecha os seus ouvidos, para que você não ouça a voz de Deus, para que você não veja com clareza o seu propósito, né? Quantas alunas dentro das mentorias, dentro das imersões, eu tenho a oportunidade de gerar essa desconstrução de filtro, para que ela consiga enxergar o que ela não estava vendo antes. Por exemplo, eu tive uma aluna, ela mora nos Estados Unidos, e ela chegou para mim e logo nas primeiras sessões,
Logo na primeira, eu fui fazer um mapeamento com ela do que ela já tinha feito, quais são os aprendizados que ela tinha tido, o que ela já tinha feito de desenvolvimento, de libertação durante o decorrer da jornada dela. E quando a gente começou a falar, ela falou assim, olha, eu sou nada, eu não sou ninguém, né? E aí começa aquela história, né? Eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade. Eu tô tipo sobrevivendo. Eu não vivo, eu sobrevivo. O máximo que eu faço é gastar o dinheiro do meu marido e cuidar das minhas filhas, só, né? E aí a gente começou ali uma jornada. No decorrer da jornada, ela começou a entender quem ela era, a sua verdadeira identidade. Ela começou a entender que ela tinha dons, talentos, habilidades, capacidade. Essa mulher, ela tinha bloqueio de comunicação. Ela não conseguia comunicar, ela não conseguia falar, ela não conseguia se expressar, ela não conseguia trazer esse nível de expressão. E dentro do processo, ela foi desbloqueada de comunicação. E qual era o chamado dela? Comunicação. Qual era o chamado dela? Estava conectado completamente em comunicação, em ser alguém que comunica verdades e transforma pessoas por meio da comunicação. Então, qual era a maior trava dela? Comunicação. Então, o inimigo, ele vai tentar travar você naquilo que você foi chamada para fazer. O inimigo vai tentar parar você naquilo que você foi chamada para fazer. E a palavra que nós lemos hoje fala de Neemias, que entendeu o seu chamado, que entendeu o seu propósito, que entendeu que Deus tinha chamado ele para reconstruir Jerusalém, iniciando pelos muros. E ele começa a trabalhar. Ele vai para essa Jerusalém que está toda destruída, está toda bagunçada. Diante dos olhos de todo mundo e de todas as tentativas que já haviam sido feitas de reconstrução, era impossível, porque já havia tido outras possibilidades, outras tentativas e não tinha dado certo. Então, se você entrou aqui nessa manhã e você já tentou algumas vezes na sua vida, se você já se empenhou, né, por um projeto que Deus colocou nas suas mãos e nada deu certo, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer que essa nova tentativa é um novo tempo, é uma nova fase, é uma nova jornada. É um novo tempo para a sua vida, para você, para que você saia desse lugar e você realmente reconstrua algo. Neemias estava diante de escombros. E tem pessoas aqui que estão diante de escombros. Tem pessoas que estão aqui diante de impossibilidades. Tem pessoas que estão aqui, que estão olhando, talvez sua casa, seu casamento, sua família, o seu chamado. E está tudo bagunçado, está tudo destruído, pegaram fogo, destruíram, acabou. A sensação que você tem que é impossível sair desse lugar e construir algo novo. É impossível sair desse lugar e viver o plano, o projeto e o propósito de Deus. Queridos, mas eu quero dizer para você que aquilo que é impossível aos nossos olhos, que aquilo que é impossível, a força do nosso braço, é possível para o Senhor. Aquilo que é impossível nas nossas possibilidades, em Deus é possível. Porque Ele é o Deus do impossível. Aquilo que na força do meu braço e na condição dos meus olhos não tem possibilidade de levantar, de reerguer a Jerusalém. Não tem possibilidade de reerguer os muros. Outras pessoas já tentaram e nada aconteceu. Talvez você já tentou e nada aconteceu. Mas no poder de Deus, na direção de Deus, na palavra rema de Deus, agora você vai fazer. E você vai ver o fluir do Senhor na tua direção e na tua vida. Tem coisas, queridos, que nós precisamos entender. Sem Deus, eu nada posso fazer. Sem Deus, eu nada posso fazer. Essa semana eu estava aqui já fazendo várias estratégias a respeito de uma nova fase aí, de novas decisões que eu estou tomando, né? Porque eu ando em um processo aí de muita velocidade, né? Eu tenho muitos projetos. Eu falo assim, quando eu encontro alguém que fala assim, eu não tenho sonho. Eu falo, menina, eu vou te emprestar o meu.
né? Eu sou a mulher de muitos sonhos, de muitos projetos, de muitas realizações e de novas realizações e de gigante novo. E eu mato o gigante e eu arrumo mais problema e eu entro no problema novo e eu vou para o novo e eu construo novas possibilidades, né? Eu sou um negócio que não é normal. E aí eu estava aqui fazendo vários projetos e aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Você não vai fazer isso aqui, você não vai fazer isso aqui. Quieto, facho aqui, ó. Quieta. Porque a gente precisa entender o projeto que Deus está colocando na nossa mão e aquilo que Ele não está colocando na nossa mão. Nós precisamos entender aquilo que Deus está nos conduzindo a fazer e aquilo que Deus não está nos conduzindo a fazer. Nós precisamos entender qual é a direção de Deus para nós. Só que essa direção, que eles têm pessoas, deixa eu te contar um negócio. Deus nunca vai mostrar o caminho inteiro. Pode escrever aqui, para você não esquecer disso. Deus nunca vai mostrar o caminho inteiro. Ele sempre vai revelar o próximo passo. Deus nunca, ouça isso, ouça para você sair da crise. Sai da crise hoje, em nome de Jesus. Desconecta da crise. Deus nunca vai mostrar o caminho inteiro. Nunca vai. Você vai precisar viver por fé. Você vai precisar viver por fé e não por vista. Você vai precisar confiar, mesmo quando você não entende. Você vai precisar ter paz que excede todo o entendimento. Estou entendendo nada, Senhor. Mas eu me agarro à paz. Eu me agarro a Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele não vai revelar o caminho inteiro. Não adianta. Aceita que vai ser mais leve, vai ser mais, sabe, mais prático. Agora ele vai te mostrar a visão completa. Ele vai te mostrar a visão completa. Ele vai te mostrar a visão completa do seu chamado. Ele vai mostrar a visão completa do seu propósito. Ele vai mostrar a visão completa de onde Ele quer que você chegue. Quando Deus me mostrou que eu era uma mãe de multidões, eu só pregava para as panelas e para os espelhos. Eu só pregava para as panelas e para os espelhos. Deus falou, você é uma mãe de multidões, eu vou te levar, você vai ministrar, você vai andar pelo mundo todo. E tá eu lá, pregando para as panelas e para os espelhos. Nunca se converteram. Panelada do coração duro, espelhaiada do coração duro. Nunca se converteram. Quantas vezes eu preguei para o espelho do banheiro? Falava. Enquanto eu estava ali lavando meus pratos, minhas panelas, eu pregava para elas. E eu falava com elas. E eu dava ordem. Seja curada em nome de Jesus. Eu já vi a multidão, mas ela não estava lá. Mas Deus mostrou, e Ele me deu um nome, mãe de multidões. Ele mostrou o futuro, só que eu precisei crer todos os dias para dar um pequeno passo. Próximo passo, aí você para, você fala, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Qual é a orientação? Porque presta atenção nessa manhã. Se você ainda não está seguindo a orientação que o Papai do Céu te deu, para de buscar a próxima orientação. Para de buscar o próximo passo. Se você ainda nem deu o passo que Ele te falou para dar. Se você ainda nem fez aquilo que Ele disse que era para fazer. Se ainda você nem se moveu na direção que o Espírito Santo te conduziu. Para que você quer o próximo passo? E aí tem gente correndo de um lado para o outro, atrás de uma palavra profética, atrás de uma direção, só que você nem obedeceu ainda a primeira orientação que Deus te deu. Você ainda nem obedeceu
o primeiro passo que ele te conduziu. E às vezes, querido, sabe por quê, Pri? Que a gente às vezes está tão cansada, porque a gente quer saber tudo, a gente quer ter o governo de tudo, a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer ter um mapa. Sabe qual é a nossa questão? A gente quer ter um mapa. E eu vou falar para você, eu também queria. Eu falava, Senhor, me dá um mapa, me dá clareza. Né? Eu amo essa palavra, clareza. Eu gosto de caminhar com clareza. Só que Deus, Ele trabalha com fé. Ele trabalha com fé. E Ele sabe que você só precisa da direção de um passo. E aí você obedece aquele passo e Ele te dá o próximo passo. E aí você obedece e Ele te leva. E aí chega um momento que Ele te leva para uma nova fase. Aonde parece que tem um momento da nossa vida, queridos, que Deus nos leva para dar um salto, sabe? Na minha vida foi muito interessante, eu fui dando um passinho após o outro. Tanto que uma das frases que mais impacta a minha vida foi uma amiga minha, ela chama Rubinstein, e ela chegou na minha vida e ela disse uma frase. E eu sou muito rápida em aprendizado, sou muito rápida. Eu tô aqui, e eu pego os aprendizados. E ela disse assim, um passo de cada vez. Calma, amiga. Um passo de cada vez. Eu uso todo dia na minha vida. Quando eu começo na ansiedade, na agonia, querendo ficar igual o Pink e o cérebro endoidada, eu falo, Sumaí, respira. Um passo de cada vez. Calma. Minha amiga tá aí. Calma, um passo de cada vez. Quieta o coração, larga de agonia. Dá o próximo passo, celebra o próximo passo, vive o próximo passo. Agradeça o próximo passo. Lute com os inimigos do próximo passo. Mata o gigante do próximo passo. Viva o momento, viva a estação. Tem pessoas, queridos, preocupados com o inverno que ainda não chegou. É primavera. Você está preocupado com o inverno que ainda não chegou. E nós precisamos dar o próximo passo. Neemias entendeu o chamado. Neemias entendeu que a reconstrução ia levar tempo, esforço. Ele ia precisar ter ânimo, e não só ânimo para ele precisava animar todo um grupo. Precisava trazer vida, precisava trazer orientação, direção. Então a importância de eu entender qual é o passo, qual é a direção que Deus está me dando. Queridos, e é interessante, porque Deus fala. Olha, eu saí daqui de Porto Seguro, eu fui para São Paulo. Deus usou 2 profetas lá em São Paulo para falar a mesma coisa que Ele me falou aqui na torre de oração, aqui em cima, na minha casa. Ele usou os 2 profetas lá para falar a mesma coisa que os profetas de Porto Seguro já tinham falado. Deus usa para quê? Para confirmar a palavra. Para dizer, você está no caminho certo. Você está caminhando. Só continua. Dá o próximo passo. Não se preocupa com o amanhã, porque o amanhã me pertence. Mas dê o próximo passo. Qual é o próximo passo que você precisa dar? Neemias deu o passo de reconstruir o muro. A cidade estava toda devastada. Ele precisava escolher por onde começar. E ele escolhe o muro. Porque é um lugar de proteção. Você precisa proteger sua mente. Você precisa proteger seu coração. Você precisa proteger o que você está ouvindo. Você precisa proteger o que você está deixando permear a tua vida. Neemias entendeu, a gente precisa proteger primeiro Jerusalém. A gente precisa primeiro proteger a cidade. Não vai adiantar construir, fazer construções se não tem muro. Tem pessoas aqui na nossa live que estão construindo sem muro, sem proteção. Você permite que qualquer porcaria entre na sua cabeça. Queridos, os olhos são as janelas da nossa alma.
O que você está assistindo? O que você está ouvindo? O que está sendo gerado nos seus ouvidos? Olha, o nosso ouvido é como se fosse um bebezinho aqui, ó, dentro do ventre. Dá uma olhada. É aqui. A fé vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Só que a incredulidade também vem pelo ouvir. E o diabo, ouça, ele vai tentar intimidar você. O diabo vai tentar intimidar você, vai tentar paralisar você. Vai tentar dizer que Deus não te chamou. O diabo vai tentar dizer para você, se colocar uma raposa aí em cima desse muro, cai todo. Foi assim que falaram para Neemias. Essa construção aí, se botar uma raposa em cima, o muro cai. Raposa, quer dizer, ele é como se fosse um cachorrinho, levinho. O inimigo, ele vai tentar intimidar você. Ele vai tentar envergonhar você. Ele vai tentar fazer você voltar atrás. Existe um espírito de intimidação que ele trabalha o tempo inteiro, principalmente nas pessoas que entenderam o seu chamado. Quando você entende o seu chamado, quando você começa a se mover na direção daquilo que Deus disse, o diabo, ele vai se levantar com tudo. E ele vai usar, nesse espírito de intimidação, ele usa pessoas. Porque ele não usa só demônios. Comigo ele usa muito demônio. Às vezes eu ouço, quando eu estava indo para a Suíça, é como se tivesse uma orquestra de demônio que gritava para mim. O que você vai fazer lá? Você está vendo que não vai dar certo? Para que você inventou isso? Olha o que as pessoas estão fazendo com você. Ninguém vai te ajudar. E ele gritava, era uma orquestra assim, ó, que eu sentia ao meu derredor. E quantas vezes eu trabalhando, eu parava tudo. E eu dizia, cala a boca, capetada, cala a boca. Eu vou... E Deus vai honrar, e Deus vai fazer um movimento poderoso lá dentro da Europa. Sabe o que falaram para mim? Meu treinamento, queridos, ele começa às 8 horas da manhã. Ele começa às 8 horas da manhã e ele finaliza, às vezes, meia-noite, 1 hora da manhã. Os 2 dias. Sabe o que falaram para mim? Você está pensando que a Europa é o Brasil? As pessoas levantam e vão embora. Você não pode fazer coisa para fazer tarde. Você tem que terminar cedo. Eu falei, não termino. Eu posso ficar lá sozinha, mas eu não termino. Gente, eu fui até o último horário, porque eu fiz o horário que dava para o povo pegar o transporte, né? Eu fiz até o último horário, que foi 10 horas da noite, porque 11 para todo o transporte da Suíça. Que eles não foi ninguém embora. E depois que terminou, ninguém queria ir embora. Entende? Só que o inimigo, ele quer intimidar você. E quando ele quer intimidar você, ele inventa, inclusive, mentiras ao seu respeito. Ele inventa mentiras ao seu respeito. Ele inventa histórias que não aconteceram para intimidar você, para paralisar você, para fazer você recuar, voltar atrás e desistir. Mas eu quero te dizer que Neemias, ele deu a mesma resposta para o espírito de intimidação que estava utilizando a vida de Sambalate e a vida de Tobias. Ele disse assim, olha, eu estou em uma grande obra e eu não posso descer. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar o que eu estou fazendo para ir falar com você. Eu não tenho essa possibilidade. Você precisa entender que os inimigos, eles precisam de resposta. E a resposta para eles vai ser, eu estou em uma grande obra e eu não posso descer. Tem pessoas, queridos, que ela quer que você pare
O inimigo quer usar pessoas. Porque a gente não luta contra carne nem sangue. Você não está lutando contra o seu marido, você não está lutando contra os seus filhos, você não está lutando contra os fofoqueiros, as fofoqueiras, você não está lutando contra as pessoas lá do seu trabalho. Não! A sua guerra não é carnal. A sua guerra é espiritual. A nossa guerra é contra principados, potestades nas regiões espirituais. A nossa guerra é no reino espiritual. Eu assisti um filme que várias pessoas falaram, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir. Nefarious. E é uma entrevista ali de um psiquiatra que está entrevistando um homem que está endemoniado. E ele começa a falar a maneira como ele age para poder aprisionar as pessoas. Então a nossa luta, queridos, às vezes a gente está lutando, batendo ali, contra o nosso esposo. Às vezes a gente está lutando com os nossos filhos. Às vezes a gente está lutando com pessoas, achando que são elas. Mas o inimigo usa pessoas para paralisar o chamado, o propósito, a obra que Deus tem nas nossas vidas. E nós precisamos entender para que nós possamos dar a resposta certa. Eu não posso descer. Eu não vou ser paralisada. Quando você decide que você não vai parar. E eu não digo não parar porque eu não tenho vontade de parar. Porque às vezes a gente tem vontade de parar, às vezes a gente tem vontade de desistir, às vezes a gente tem vontade de não dar mais nenhum passo. Às vezes a gente tem vontade de chorar até não ter mais força. Às vezes a gente tem vontade de recuar, voltar atrás. Às vezes a gente tem vontade de dizer, Senhor, eu estou jogando a toalha aqui e eu não dou conta mais. Só que não é pela minha vontade. É entendendo a vontade de Deus para mim. E a vontade de Deus para mim é que eu permaneça. A vontade de Deus para mim é que aquele que coloca a mão no arado, ele não olhe para trás. Aqueles que retrocederem, a palavra de Deus diz, eu não terei prazer nele. Então, outro dia uma amiga minha, ela falou assim, olha, a gente nem tem opção mais de desistir. A gente nem tem essa opção mais. Então não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de lutar contra pessoas, não. É tempo de entender o reino espiritual, é tempo de entender as atmosferas espirituais. É tempo de perceber o que está se movendo dentro da tua casa, no seu trabalho. O que está tentando intimidar você para gerar essa paralisação? Quais são as crenças que têm sido instaladas na sua mente? Quais são os muros que você precisa realmente se esforçar para construir? Porque antes de fazer uma construção poderosa, os muros de proteção, que fala da oração, que fala do jejum, que fala da busca constante, que fala da leitura da palavra de Deus. Enquanto a gente não estabelecer esses muros ao nosso redor, nada verdadeiro pode ser construído na nossa vida. Enquanto os muros de proteção não estiverem estabelecidos na nossa jornada de vida, não tem como fazer as grandes construções que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E nós precisamos entender e fazer como Neemias. Eu não posso descer. Eu não posso parar. Neemias estava em um lugar mais alto. Neemias estava em uma frequência mais alta. Neemias estava cumprindo o chamado de Deus, o propósito de Deus. Eu não posso descer. Eu não posso parar para responder você, para reunir com você, para falar do jeito que você quer falar. Não.
Não. Eu preciso continuar. Eu preciso permanecer. Eu preciso dar o próximo passo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, não desiste não. Não fica no meio do caminho não. Queridos, tem pessoas que abandonaram as suas colheitas no meio do caminho. Alguns anos atrás, eu acho que há uns 3 anos atrás, Deus me deu uma visão em uma das lives aqui, aonde Ele mostrava pessoas que tinham plantado, tinham cuidado, mas tinham abandonado a plantação. Eles abandonaram a plantação e eles desistiram no meio do caminho. E aquele que abandona a plantação, aquele que desiste no meio do caminho, não vai colher. Só os persistentes colhem. Porque entre plantar e colher tem um processo. Não tem colheita sem processo. Não tem colheita sem processo. Não tem. E às vezes no processo você vai chorar. Você vai ter vontade de parar. Mas a grande questão não é viver pela nossa vontade. É viver pela vontade e a direção do Espírito de Deus que te trouxe aqui nessa manhã para dizer, não para. Não seja intimidada. Não recua. Não volte atrás. Permaneça com suas mãos firmes na construção do muro. Permaneça com as suas mãos firmes naquilo que eu te chamei para fazer. Permaneça crendo a despeito da circunstância. Permaneça acreditando que eu, Senhor teu Deus, vou te fazer ampliar, crescer, prosperar diante de tudo aquilo que você tem feito até então. E Neemias, ele faz uma oração. E ele diz assim, estavam todos tentando me intimidar. E eles pensavam, eles serão enfraquecidos e não vão concluir a obra. É isso que o diabo quer, que você seja enfraquecido ao ponto de você ficar no meio do caminho. E de você não concluir a obra. Mas Deus está dizendo assim, eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Senhor, que nessa manhã, pessoas aqui, sejam fortalecidas no Senhor e na força do teu poder. Que pessoas aqui nessa manhã sejam fortalecidas as suas mãos, sejam fortalecidos os joelhos vacilantes, sejam fortalecidos os pés, seja fortalecida a estrutura de mentalidade, de fé, de coragem, de ousadia, de capacitação no Senhor. Que essas pessoas não desistam da obra que o Senhor chamou para fazer. Que essas pessoas não desistam do propósito, do chamado. Que essas pessoas não desistam do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Que essas pessoas não desistam da empresa que o Senhor colocou na mão delas. Que essas pessoas não desistam do passo que o Senhor disse que era para dar. Mas que elas permaneçam firmes, fiéis no chamado, no propósito, naquilo que Deus permitiu e estabeleceu desde a eternidade. Que nessa manhã, em nome de Jesus, você possa olhar para essa palavra, aonde Neemias disse para Sambalate e Tobias, eu não posso descer. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer. Eu não tenho tempo para ser intimidada pelo inimigo. Eu não tenho tempo para ser intimidado. E o inimigo, ele vai tentar te intimidar com mentiras, com falácias, inventando histórias que nunca aconteceram. E aí você começa a se sentir injustiçada. E dentro dessa injustiça, ele enfraquece você. E Deus te chamou para que você permaneça a despeito da circunstância. Deus te chamou para que você continue dando passos. Deus te chamou para crer e não para duvidar. Deus te chamou para permanecer. Para permanecer, acreditando, dando passos, se empenhando, construindo. Que você precisa acreditar, a despeito do nível de destruição que esteja na sua frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que como Ana disse, eu não tenho tempo para ser intimidada. Eu não posso descer. Tem pessoas, queridos,
que elas começam a falar coisas de você que você nunca fez para tentar intimidar você. Tem pessoas que tentam trabalhar com vitimismo para intimidar você. Mas você precisa ter essa mensagem muito clara dentro do seu coração. Eu não vou parar. Eu não vou descer. Eu vou permanecer fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Tem pessoas aqui que talvez não tenham nem clareza daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero te dizer, essa deve ser a sua maior busca, ter clareza do que Deus te chamou para fazer. Porque se você viver uma vida sem propósito, é pior que a morte. Pior que a morte é viver uma vida sem clareza de propósito. Então tem pessoas que acham que entender a respeito do seu propósito é bobagem, não. É extremamente importante. Porque uma pessoa com propósito, minha filha, ela é perigosa. Uma pessoa com clareza de propósito, ela é extremamente perigosa. Ela acorda todo dia, crendo naquilo que Deus chamou para fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar baseada nessa palavra. Não conta comigo não posso descer. Eu estou muito ocupada. Estou fazendo uma grande obra. Eu sou uma filha de Deus, né, Denise? Eu não posso descer, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Os meus muros já estão prontos. O muro de proteção, jejum, oração, busca, leitura da palavra. Esses muros de proteção, eles guardam toda a construção que será feita dentro da minha vida. Esses muros de proteção, eles guardam tudo aquilo que vai ser construído em mim e através da minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer por essa palavra, pela tua direção, pelo teu Espírito Santo, que é o Deus que fala. Nós queremos, Pai, nessa manhã, apresentar diante do Senhor todas as vidas que entraram nesse lugar, aquelas que têm sido intimidadas pelo inimigo, pessoas têm sido usadas pelo inimigo para paralisar, o chamado para paralisar, Senhor, a obra que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. Mas nós clamamos nessa manhã por capacitação, por sabedoria, por força, por a habilidade de manter o foco em meio, Senhor, a toda a intimidação. No reino espiritual, nós repreendemos todo espírito maligno que tem usado das pessoas próximas para gerar intimidação e paralisação. Nós declaramos no reino espiritual nessa manhã, nós não vamos parar. Eu quero que você fale com a sua boca. Eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar. Eu vou permanecer. Eu vou dar todos os passos que o Espírito de Deus está me conduzindo a dar. Em nome de Jesus nessa manhã, Pai. Fortalece os joelhos vacilantes. Fortalece as mãos trêmulas, que não conseguem, Senhor, mais se aprumar. Em nome de Jesus. Senhor, traz renovo, traz cura, traz realinhamento. Que essa palavra seja como um rema. Ó Deus, que não seja apenas um discurso, mas que seja um rema de Deus, vida de Deus possa brotar através dessa palavra. Quantas vezes, Senhor, eu vim, Senhor, para essa live, ó Deus, e eu precisava de uma palavra, e o Senhor trouxe vida, esperança, direcionamento. Ó Pai, nessa manhã, Pai, traz vida, traz esperança, traz direcionamento. Senhor, que haja um fluir do Teu Espírito, que haja um mover da Tua presença, que haja, Senhor, um impactar, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Que vidas saiam daqui, Deus, posicionada,
Kodalama, Erechou, Badae Cambiaia, Reinureke Palabassou. Reposiciona mulheres aqui nessa manhã, reposiciona famílias aqui nessa manhã, reposiciona pessoas aqui nessa manhã, Pai. Aqueles que precisam construir muros, Espírito Santo, traz sabedoria, capacitação, Pai, para colocar um tijolo de cada vez, em nome de Jesus, Senhor. Muda circunstâncias e situações. Oh, Pai, cala o Sambalate, cala o Tobias, Senhor, cala toda a intimidação. Ó Deus, e nós declaramos, Senhor, homens, mulheres, segundo o teu coração, guiados pelo teu Espírito, conduzidos pela tua presença, direcionados pelo Senhor, reposicionados, ó Pai, no chamado, no propósito, Senhor, e nós declaramos que pessoas aqui foram chamadas por uma grande obra e eles não vão parar. Eles não vão parar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, envia os teus anjos, Senhor. Envia os teus anjos. Envia as pessoas certas. Oh, Espírito Santo, faz uma obra, Pai. Faz uma obra nesse lugar. Traz fé, traz credulidade, Senhor, naquilo, Pai, que o Senhor está fazendo, no nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Te agradecemos, Pai, te louvamos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo.